Quero saudar cada irmão, cada irmã presente conosco aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos 12, do versículo 3 ao versículo 5. Amém? Todos acharam? Ainda que assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Amém? Até aí. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela Tua palavra a nós revelada. Te agradecemos, Senhor, porque nós cremos que a Tua palavra é a verdade. E nós te pedimos em nome de Cristo Jesus que ela encontre em nossos corações terra fértil, onde ela possa ser plantada, onde ela possa frutificar e ela possa também, Senhor, ser compartilhada, principalmente com aqueles que não te conhecem. Que toda a honra, todo louvor e toda a glória sejam dados somente a Ti. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Amados, esse texto de Romanos, ou a partir desses versículos que nós lemos, Paulo começa a tratar sobre dons espirituais. E Paulo começa a nos dizer de que forma os dons devem ser usados. Depois, mais à frente, ele vai continuar, e em outras cartas também, em Coríntios, ele fala bastante a respeito dos dons. Mas aqui ele vai dizer a respeito de como os dons devem ser usados, que os dons nos são dados e como nós devemos usar. Paulo também compara a igreja a um organismo vivo. Ele compara o corpo humano, a igreja, a um organismo vivo, porque ele quer nos levar a refletirmos sobre a maneira que a igreja vive. Ele não quer que a gente se preocupe, na leitura desse texto, da forma como a igreja funciona, a forma como a igreja opera, a forma como a igreja é administrada. Porque ele não quer que o nosso olhar nesse momento seja para a igreja enquanto uma instituição movida por questões administrativas, financeiras. O que Paulo quer é que nós possamos nos tornar, sim, cada vez mais eficientes na obra do Senhor, mas que nós olhemos para a igreja enquanto um organismo vivo, o corpo de Cristo. Então, a reflexão que ele nos propõe é de nós percebermos como a igreja se relaciona, como a igreja expressa a sua afetividade, como que a igreja expressa o seu vínculo de amor, como que a igreja expressa o seu cuidado. Isso é o que Paulo quer que nós pensemos. Qual é o comprometimento da igreja com Deus e com o próximo? É isso que Paulo quer nos ensinar através desse texto. E ele escreve então aos romanos, e nós precisamos nos lembrar que Roma era, sim, a sede do poder. Roma era o local onde os tributos e as instituições eram observadas e eram validadas. E ele poderia então aproveitar esse cenário já vindo de Roma para trazer para nós, para trazer para os seus leitores, para trazer para os fiéis ali em Roma, um contexto sobre isso, sobre tributo, sobre instituição, sobre o sede de poder, mas não. O que Paulo quer nos dizer, o que Paulo quer nos ensinar, é que a igreja
enquanto corpo de Cristo, tem que ser comparado, e é verdadeiramente comparado, a um corpo humano, com todas as suas deficiências, mas onde todo o membro é importante e tem um valor. Então, como nós já estamos acostumados, o Evangelho anda na contramão do mundo. As boas novas da salvação andam na contramão do mundo, desafiam a lógica do mundo, a lógica imposta pela sociedade. Então, nós precisamos entender que nós recebemos sim do Senhor dons, que o Senhor nos abençoou com meios, com talentos, recursos que devem ser investidos em pessoas, que devem ser investidos em vidas para o crescimento do reino de Deus. Amém? Nós não lemos, mas os versículos anteriores, versículo 1 e 2, Paulo faz um apelo ao povo ali em Romanos, para os romanos, os cristãos que estavam em Roma, para que o culto a Deus seja feito com sinceridade, seja feito em santidade, com renúncia e com inteligência. Um culto racional a Deus. Um culto onde você compreende quem é Deus, qual é o lugar de Deus no culto, onde você compreende qual é o seu lugar no culto, e que você compreende que mais do que oferecer os seus recursos financeiros, você está oferecendo ao Senhor a sua própria vida, os seus dons e os seus talentos. E ele exorta também a igreja para andarem fora dos padrões da sociedade. Não se amoldem a essa sociedade, o que ele diz no versículo 2, mas recebam a transformação que Deus nos dá a partir da renovação da nossa mente, a partir da metanoia. Nós já pregamos várias vezes aqui nesse tema. Então, como uma condição, essa metanoia, essa transformação, essa renovação de mente é uma condição para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, nos versículos que nós lemos, Paulo nos traz, então, algumas recomendações a respeito de como usarmos esses dons. E nós vamos perceber algumas características que esse texto nos traz. Já de cara, no versículo 3, Paulo reconhece que é graça, que é tudo pela graça, quando ele diz, porque pela graça que me foi dada, pela graça que me foi dada. Ainda hoje na aula com juvenis nós falávamos a respeito da graça, o que é a graça. Então Paulo diz, olha, não há mérito, tudo o que eu faço é pela graça de Deus que atua em mim. Então essa é a primeira recomendação, essa primeira característica, o primeiro ensinamento que o texto nos traz. Nada que nós fazemos é por mérito, é pela graça de Deus que foi derramada sobre nós. É graça. E para que isso seja reconhecido, Paulo nos chama a uma atitude de humildade. Quando ele nos diz para reconhecermos que os outros são superiores a nós, para termos uma atitude de moderação, como ele diz, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação. Então a recomendação de Paulo é entendermos que os dons que nós recebemos não são por mérito, não são por merecimento, são pela graça do Senhor derramada sobre nós e para que eles sejam produtivos, para que eles sejam eficientes, para que eles cumpram o propósito para o qual nos foram dados. Eles precisam ser exercidos com humildade. Com humildade. E Paulo também nos ensina que há diversidade. São diversos os dons. No versículo 4 ele fala sobre isso. Mas há um só propósito, porque é um só corpo com muitos membros e membros diversos, membros que funcionam nesse corpo ou que são necessários para o funcionamento desse corpo.
Mas nós falamos um pouco sobre isso também na aula de escola dominical. Há membros que estão atrofiados, entendendo que no corpo de Cristo os membros somos nós, eu e você. Somos os membros que formamos o corpo de Cristo. A igreja de Cristo, do qual ele é a cabeça. Há membros atrofiados dentro do corpo de Cristo, que não se desenvolveram, que não amadureceram. Na aula do Juvenis hoje nós lemos lá em Hebreus 5, a partir do versículo 11, que diz que há muitos que já estão na igreja há tanto tempo, que já estão ouvindo a palavra de Deus há tanto tempo, mas ainda assim são tardios em ouvir. Tardios em ouvir, ou seja, estão escutando, mas não estão ouvindo, porque a palavra não está gerando transformação de mente, não está trazendo renovação de mente, portanto não está gerando transformação de vida. E o que isso significa? Que não estão experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra de Deus requer de nós que nós a escutemos. Requer maturidade. Requer de nós reverência. Reverência. A palavra também nos diz que haverá tempos em que muitos gostarão de ouvir a voz de Deus. Não está escrito isso na palavra? Não diz que haverá tempos em que muitos clamarão para ouvir a voz de Deus? E hoje nós temos a possibilidade de ouvirmos e não valorizamos? Precisamos ter reverência. Quando nós estamos na casa do Senhor, o Senhor está aqui. Quando nós estamos na presença de uma autoridade, nós temos reverência com essa autoridade. Nós nos comportamos com reverência. Prestamos atenção. Aqui não é diferente. Estamos na casa de Deus e Deus está falando conosco. Precisamos ter reverência. Ninguém nos obriga a estar na casa do Senhor. Mas se nós estamos aqui, há um propósito. Há um propósito. Então há um só corpo, com muitos membros. E há membros que infelizmente estão atrofiados, não alcançaram a maturidade. E há também diversidade nas funções, e glória a Deus por isso. Porque aí todas as necessidades do corpo de Cristo são supridas. Porque há essa diversidade das funções, os dons são diversos. Os dons são múltiplos e multiplicados para a glória de Deus. Então, para que se tenha um bom êxito, para que o corpo de Cristo cresça, para que esse organismo vivo continue crescendo e se desenvolvendo, é preciso que haja unidade no propósito. E o propósito primeiro da igreja é levar Cristo às pessoas, é levar uma palavra de salvação às pessoas. É trabalhar para o crescimento do reino de Deus. É manifestarmos o amor de Deus. Uma outra característica do viver da igreja é que nós somos, como diz aí no versículo 5, membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Precisamos um dos outros, dependemos um dos outros. E isso não nos agrada, porque nós fomos ensinados e a sociedade nos ensina que nós precisamos adquirir a nossa independência. Por isso Paulo inicia lá no versículo 12 dizendo: não se conformem com esse mundo, não façam o que esse mundo faz, renovem a mente de vocês. Então, o Evangelho nos ensina que nós dependemos sim um dos outros e não tem problema em dependermos um dos outros. É bom que nós entendamos que dependemos um dos outros, dependemos acima de tudo de Jesus Cristo. Mas dependemos e precisamos um dos outros. Enquanto esse mundo diz que nós temos é que ser autossuficientes.
Fomos criados assim, fomos educados assim, muitas vezes educamos assim os nossos filhos. Não dependa de ninguém. Mas precisamos entender que dependemos de Cristo. Lembra? É graça. É graça. Não há mérito. Eu quero te convidar a olhar aí para o seu corpo. Olha para o seu corpo. Olha para as suas mãos. Olha para os seus braços, as suas pernas. Os membros estão todos interligados. São interdependentes, ou seja, dependem um dos outros. Para que a minha voz saia, eu preciso abrir a minha boca. Mas primeiro eu preciso articular um pensamento. Para então eu poder verbalizar. Eu preciso do meu braço. Na extensão vem a minha mão para eu poder segurar o microfone. Os membros estão todos interligados e são interdependentes, dependem um dos outros para que funcionem. Então, para que nós, enquanto corpo de Cristo, possamos funcionar e cumprir o propósito para o qual fomos criados e chamados, nós precisamos entender que somos dependentes uns dos outros. Infelizmente, há muitas pessoas que acham que podem viver sem a comunhão da igreja. E há diversos motivos para isso. Pessoas que se decepcionaram com a igreja, pessoas que se dizem feridas na igreja, enfim. Mas não há como um cristão, de qualquer denominação que seja, viver fora do ambiente da comunhão. Não há como. Porque aqui nós somos renovados. Aqui nós vemos testemunhos. Aqui nós encontramos irmãos e irmãs que nos ajudam na caminhada. Aqui nós ouvimos a palavra de Deus, temos oportunidade para tirar as nossas dúvidas num tempo de escola dominical. Num tempo de discipulado, nós temos a oportunidade de abrir os nossos corações. Há pessoas que acreditam que basta crer em Deus e que não é necessário participar de nenhuma denominação. É como se estivessem fora do corpo de Cristo. Não é que a graça, que a misericórdia de Deus não os alcançará, mas eles não vão amadurecer. Não vão crescer, não vão poder exercer ou usar ou usufruir dos seus dons para o crescimento do reino de Deus. E para isso nós recebemos dons. Tem uma frase do C.S. Lewis, eu já citei aqui numa outra pregação. C.S. Lewis é um escritor, foi um escritor que durante muito tempo da sua vida ele foi ateu. E depois que ele se converteu, ele passou a escrever obras maravilhosas. E é interessante que ele se converteu, a esposa dele era convertida, e ele se converteu após a morte da esposa. Ele perdeu a esposa de uma forma muito dolorida, e ele então se converteu. E ele diz que, uma das suas frases diz que Satanás vai criando armadilhas ao nosso redor para que a gente caia. Porque a intenção dele, como a palavra diz, é roubar, matar e destruir. E ele vai colocando, então, buracos aí na nossa frente. E o medo de cairmos nesses buracos faz com que a gente comece a andar para trás. E quando andamos para trás, nós não percebemos que tem um buraco muito maior atrás de nós. Então, de qualquer forma, terminamos caindo nessas armadilhas, se não estivermos posicionados diante do Senhor, se não estivermos firmados nesse corpo de Cristo. Isso, infelizmente, está acontecendo com a igreja de Cristo. Tem muitos buscando essa independência nas relações uns com os outros, inclusive na nossa relação com Deus. Porque muitas vezes, quando nós vamos orar, por exemplo, que é uma coisa que nós fazemos, apresentar as nossas petições ao Senhor, muitas vezes a gente já dá o caminho para Deus, né? A gente já diz como a gente quer que as coisas aconteçam, porque a gente não quer mais depender da vontade de Deus.
A gente já quer determinar para Deus o caminho que Ele deve seguir para atender às nossas petições. Nós precisamos buscar uma identidade corporativa e cooperativa. Corporativa no sentido de que é conjunta, é juntos. E cooperativa, porque trabalha para um bem comum. Se o trabalho da igreja não visar o bem comum, ele não é válido. Não adianta visarmos só o meu bem, o que é o meu interesse, o que é o melhor para mim. Tem que ser o que é melhor para o corpo de Cristo. E nós não lemos, mas depois você pode ler na sua casa, esse capítulo 12 de Paulo, ele nos ensina muito. Versículo 9 e versículo 10. Fala a respeito do amor. Porque todos os dons que nós recebemos é com um fim ou com o propósito de manifestarmos o amor de Cristo aonde nós estivermos. E aí diz no versículo 9 e no versículo 10 que o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Que o amor seja sem hipocrisia. É o que o texto está nos dizendo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal. O amor não pode ser violento. O amor não pode ser aquele que mata. Quantas vezes você já ouviu, eu matei por amor? Isso não existe. Quem ama verdadeiramente não mata. Porque o amor é vida. Amor é expressão de vida. E aí não precisamos pensar na morte como algo físico, né? Chegar às vias de fato. Mas há muitas vezes palavras que matam muito mais do que uma arma em punho. Então, a manifestação do nosso amor não pode ser violento. Ainda que precisemos repreender alguém, tem que ser em amor. Tem que ser com amor. Com palavras de amor. Para que o fim seja proveitoso. Porque quem ama cuida. Quem ama acolhe. Então, Paulo fala sobre o dom do amor, que deve ser sincero e que deve ser cordial, sem hipocrisia, sem violência, sem falsidade, com sinceridade. Há vários textos que falam a respeito do amor. João 13, 34 e 35, diz: um novo mandamento eu vos dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. É Jesus falando. Que nós devemos nos amar, não como desejamos, mas na medida em que fomos amados por Ele, da forma que fomos amados por Ele, porque somente assim nós seremos conhecidos como seus discípulos. A lei de Moisés, a lei no Antigo Testamento dizia amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o padrão que Jesus nos traz é um padrão muito mais elevado. É amar ao próximo como fomos ou como somos amados por Cristo. E Cristo nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós. Esse é o novo padrão estabelecido de amor. Esse é o amor com o qual nós fomos e somos amados. E aí nós temos que nos perguntar, porque lembra? Nós estamos aqui compreendendo que recebemos dons para um fim proveitoso. E nós precisamos compreender se estamos usando os dons que Deus nos deu para o propósito para o qual eles nos foram dados. Então nós precisamos nos perguntar e precisamos responder com sinceridade. Nós temos um amor incondicional. Amar é diferente de gostar. Amar é mandamento. Eu falei isso há uns 2 ou 3 domingos atrás. Amar é mandamento. Amar é atitude. Então, nós amamos incondicionalmente. O nosso amor é um amor capaz de renunciar a favor do outro.
É um amor que se importa, é um amor que se doa, é um amor que não somente vê, mas um amor que enxerga ao outro. É um amor que não somente escuta, mas que ouve as necessidades do outro. É um amor que acolhe, é um amor que perdoa, é um amor que sabe pedir perdão, reconhecer quando está errado e pedir perdão. É um amor que traz restauração. É um amor sincero. É um amor que insiste, é um amor que não desiste. Amados, e como nós somos provados nessa questão do amor? Como nós somos provados? Será que esse amor é aquele que anda na contramão dos valores empregados nesse mundo? Porque o amor desse mundo ele é baseado numa relação de troca. Eu ofereço a você a medida daquilo que você me oferece. E se aquilo que você me oferece for vantajoso para mim, então eu quero você do meu lado. Se eu não conseguir obter nenhuma vantagem, a relação com você não me interessa. Esse é o amor que o mundo nos ensina. Essa é a relação, as relações que o mundo nos ensina. E no momento em que as minhas expectativas com relação a você são frustradas, ou seja, a partir do momento em que você não faz mais aquilo que eu quero, da forma que eu quero, da forma que eu desejo, você não me interessa mais. A minha relação com você não me interessa mais. E aí eu começo a deixar de te amar. Eu começo a deixar de me importar com o que aconteça com você. Eu não vou mais me sacrificar por você. Eu não vou mais renunciar nada por você. Porque o tipo de relação que nós temos não é mais interessante para mim. Isso é o que o mundo nos ensina. E que, infelizmente, muitas vezes nós estamos praticando dentro das igrejas. Amamos de acordo com o nosso interesse. Fortalecemos ou investimos em relações que possam atender aos nossos interesses. Mas Jesus nos amou acima dos seus interesses. Jesus não precisava ter morrido naquela cruz. Isso não ia fazer diferença nenhuma para ele. Ele já era Deus. Ele já tinha todo o poder. Fez diferença para mim e para você. Porque se não fosse por esse amor, nós não estaríamos aqui. E o amor de Deus é para todos. É para todos. Deus não escolhe a quem amar. Ele não escolheu alguns para morrer naquela cruz. Ele morreu por todos. E nós temos que amar a todos. Sem distinção. Será que a gente ama o estranho que está lá do outro lado da rua? Será que a gente ama aquele colega nosso de trabalho que está lá e que muitas vezes quer puxar o nosso tapete? Será que a gente o ama? Será que a gente ama aquela pessoa que nos traiu? Aquela pessoa que abusou da nossa confiança? São todas perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Para entendermos em que nível de maturidade nós nos encontramos. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós não amamos nem o irmão que está do nosso lado. Aquele com o qual a gente se encontra todos os domingos. Porque eu não aceito que eu dependo dele. Eu não ofereço para ele uma amizade sincera. Eu não sei perdoar, eu não peço perdão. Mas Jesus então vem e estabelece esse novo padrão nos nossos relacionamentos. Ame o outro da mesma maneira que eu te amo. É o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. E o outro é todo aquele que está para além de você. É o outro. Há um caminho muito grande para percorrermos. Um caminho difícil. Mas se nós o fizermos esse caminho,
distribuindo amor, espalhando amor, é o que nós vamos colher. Amor. Um dia desse eu vi uma frase no Facebook, era muito interessante. Eu não sou muito de redes sociais. Eu não posto muitas coisas, eu não fico muito tempo em redes sociais, não. Mas há algumas coisas que eu acho muito interessante e que às vezes eu até compartilho. E aí eu vi recentemente um post que dizia assim, não espalhe espinhos pelo caminho, porque o seu retorno pode ser descalço. Não espalhe espinhos pelo caminho, porque o seu retorno pode ser descalço. Aí eu compartilhei, eu achei isso um ensinamento muito interessante. E aí eu escrevi assim, espalhe amor. Espalhe amor. Porque aí o seu caminho, se for descalço, não tem problema. Você vai pisar e caminhar sobre amor. Você vai recolher amor. O seu pote de amor, o seu reservatório de amor vai ser mais preenchido. Então espalhe amor. Independente desse amor ser correspondido, independente de que você receba um retorno, espalhe amor. Mas nós precisamos aprender a amar, porque na verdade, nós ainda não amamos nem mesmo Deus acima de todas as coisas. Não amamos. E nós precisamos ter coragem de encarar isso e pedir para o Senhor, Senhor, me ensina a te amar acima de todas as coisas. Me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas fragilidades, me ajuda nas minhas impossibilidades, porque eu sei que esse é um desejo real do nosso coração. Mas nós precisamos da graça, lembra? Não há mérito em nós, precisamos da graça atuando sobre nós para conseguirmos realizar essas coisas. Porque nós só vamos aprender a amar Deus sobre todas as coisas quando nós amarmos o nosso próximo. É por isso que eu afirmo que nós ainda não amamos Deus sobre todas as coisas, porque a palavra diz que nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos ao nosso próximo, ao nosso irmão, a quem vemos. Então há um processo a ser seguido. E quando nós conseguimos alcançar, e eu creio que nós alcançaremos, quando nós conseguimos alcançar esse estágio de maturidade, quando o Senhor for tudo em nós, e nós, tudo que fizermos for por Ele, para o engrandecimento do nome dEle, aí nós poderemos dizer, como está lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Nada vai nos abalar. Aí verdadeiramente nada vai nos abalar. Nenhuma circunstância dessa vida vai nos abalar. Como diz em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Porque Deus será tudo para nós e a presença de Deus em nós será o suficiente. Nós não teremos carência de mais nada, não precisaremos de mais nada. Deus vai preencher todos os vazios da nossa vida e todas as nossas necessidades. Quando Deus for então tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos e tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós manifestamos, então nós teremos usado os dons que o Senhor nos deu para o crescimento do seu reino e para o propósito para o qual Ele nos agraciou. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, se colocar na presença do Senhor, crendo que Deus está aqui. Deus está aí, em você. Paulo nos fez lembrar a respeito do conceito do corpo, para nos ensinar
como nós devemos viver e como nós precisamos aprender a trabalhar juntos. O corpo humano é dirigido pelo cérebro. E a igreja é dirigida por Cristo. Então nós precisamos nos submeter à autoridade de Cristo. Obedecermos a sua palavra. Abrirmos mão das nossas vontades a favor da vontade dele. Como Paulo nos lembrou, o amor cristão deve ser puro e sincero. Como é o amor ágape, o amor de Deus por nós. Um amor que une, um amor que enxerga, que nos enxerga além das nossas falhas, além dos nossos pecados, que busca nos reconciliar. Paulo está nos encorajando a vivermos esse amor, nessa comunhão do corpo de Cristo. E que nessa comunhão, cada um de nós possa diminuir para que Cristo cresça, para que Cristo apareça e para que o amor de Cristo seja manifestado através das nossas vidas. Coloque na presença do Senhor, abra o seu coração. Fale para Ele a respeito das suas dificuldades. E receba dele toda a orientação. Receba do Espírito Santo de Deus toda a orientação que você necessita para ser um membro eficaz no corpo de Cristo, fazendo uso dos seus dons e dos seus talentos para o crescimento do reino, para a manifestação do amor de Deus e para que Cristo seja exaltado, para que mais pessoas sejam salvas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus, pela palavra de salvação. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti e mais uma vez queremos Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes não conseguimos compreender quais são os Teus propósitos para cada um de nós e quais são os Teus propósitos para o corpo de Cristo. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que somos egoístas e que buscamos apenas satisfazer as nossas próprias necessidades e os nossos desejos. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que nós não olhamos para o nosso irmão com o mesmo olhar que o Senhor tem sobre nós. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que nós não manifestamos o Teu amor. Todas as vezes, Senhor, em que nós não vivemos o propósito do Teu reino. Em nome de Cristo Jesus, nos ensina, Pai, a caminharmos em unidade. Nos ensina, Senhor, a considerarmos cada um superior a nós mesmos, Senhor. Nos dê cada dia mais esse espírito de moderação, Senhor. Que nós possamos compreender que tudo que somos deve ser para o louvor e para a glória do Seu santo nome. E que não há em nós mérito nenhum, Senhor. O que há em nós é abundância da Tua graça. E por isso nós Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém.